Directly follows graph. São gráficos com nós e ligações dirigidas. Os nós representam atividades e as ligações entre atividades são feitas sempre que existir pelo menos um trace em que a atividade de origem seja sucedida pela atividade de destino. As ligações podem ser acompanhadas de números indicando frequências de ocorrência e métricas de performance. Então, o Directly Follows Graph, o DFG, que é a abreviatura, ele é um gráfico simples com nós e ligações dirigidas entre esses nós. Cada nó vai representar uma atividade existente no processo, inferida a partir descoberta a partir dos traces, dos logs. E quando vai acontecer uma ligação entre um nó e outro, ou seja, entre uma atividade e outra? Sempre que a partir dos traces seja detectado que uma atividade sucede à outra. Ou seja, a gente vai ter um nó de origem, representando uma atividade, e um nó de destino, representando outra atividade. Quando existir uma sequência no trace em que a atividade de origem precede a atividade de destino, é traçada uma seta dirigida representando a existência dessa conexão. E, além desses elementos, dos nós e das ligações, é possível desenhar o gráfico com números próximos das setas orientadas. Esses números podem indicar as frequências em que ocorre aquela ligação ou métricas de performance. No caso da nossa base de dados hospitalares, uma métrica de performance poderia ser o tempo que levou de uma atividade a outra, a partir da atividade de origem foi executada até a atividade de destino. Esse tempo seria considerado uma métrica de performance. Então essa é uma introduçãozinha sobre o DFG, pulando aqui para o algoritmo, como ele pode ser implementado, existem várias formas, a gente vai dar um exemplo aqui, no passo a passo. Então, um primeiro passo poderia ser encontrarmos o conjunto TW que contém todas as atividades presentes nos traces. Então, vamos olhar os traces e, a partir deles, criar um conjunto contendo todas as atividades que existem ali. Segundo passo, gerar uma matriz nula, A, de N por N. Além de ser nula, ela vai ser quadrada. E o N é igual à cardinalidade do conjunto TW. Então, para cada atividade existente no conjunto TW, você vai ter uma linha indicando uma atividade de origem e uma coluna indicando uma atividade de destino. E o elemento da matriz que vai ser identificado por essa origem e destino, ele vai representar a quantidade de conexões que foram identificadas entre essas duas atividades a partir dos traces. Feito isso que eu falei agora vai ser o passo 3. Então, para cada tupla de atividades ordenadas, I e J, presentes nos traces, a gente vai acrescer um ao elemento A e J na matriz. Ou seja, identificou uma ocorrência de atividades sequenciais, uma sucedida da outra, então a gente vai acrescer um ao elemento A e J da matriz, onde I é a origem, J é o destino, simboliza o destino, a atividade de destino. Feito isso, para cada tupla presente no 3, a gente vai para o passo 4, que seria aí já a parte mais de geração do gráfico. Então, em alto nível, seria gerar um gráfico e adicionar um nó para cada elemento do conjunto TW. Então, a gente vai ter um nó para cada atividade existente nos traces. E o último passo seria criar as conexões, as ligações dirigidas. Então, sempre que, para um nó de origem I e um nó de destino J, sempre que o elemento A e J da matriz for maior do que zero, a gente vai colocar uma seta dirigida do elemento do nó I para o nó J, da origem para o destino. Porque foi identificado nos traces que existe uma sequência onde do nó inicial, da atividade inicial, se passa para a atividade destino. Então é basicamente isso, uma ideia geral de como funcionaria o algoritmo. Passando aqui para uma exemplificação. Bem breve, um exemplo de como esse algoritmo executaria em traces de exemplo. Então aqui, tomemos os seguintes traces de exemplo. Então cada linha dessa aqui contém um trace, e entre os elementos, entre os símbolos menor que e maior que, vão estar as atividades daquele trace. Então, para o primeiro trace, a gente pode ver aqui.
Começa com a atividade A, depois B, C, D, E e G, e assim por diante para os demais. Analisando os traces, a gente vai ver que o conjunto TW, o conjunto dos elementos de atividades, seria esse aqui. A, B, C, D, E, F, G. São todas as atividades presentes nos logs. Então a gente geraria uma matriz nula e quadrada de 7 por 7, já que temos 7 atividades nesse exemplo. Inicialmente ela vai ser toda nula e a gente vai começar a iterar sobre os traces e preencher e ir acrescendo um sempre que uma conexão for identificada. Então aqui, por exemplo, o próximo passo. Atualizando a matriz com base na análise das tuplas de atividades do primeiro trace. Então a gente vai ter o seguinte. O primeiro trace, a gente vai ver aqui a primeira tupla, A, B. Então vai existir uma ligação de A para B. Então na nossa matriz, a ligação vai estar representada aqui. Origem A, destino, origem na linha A de origem, coluna B de destino. A gente vai acrescer um no elemento, a matriz, para identificar que existe uma ligação. Vamos fazer isso para todos os outros, todas as outras tuplas do 3. Então, seguindo para a próxima, BC, veremos aqui que linha B, coluna C, crescemos 1. E assim por diante. CD, linha C, coluna D, crescemos 1, já que existe uma ligação. Vai existir uma ligação no DFG. DE, linha D, coluna E, mais 1, e por fim, EG. Então, linha E, coluna G. Seguindo esse processo, para cada 3, a gente vai encontrar essa matriz aqui, essa última matriz. Ela vai conter todas as informações necessárias para a geração do DFG, que a gente tem aqui todos os elementos, todas as atividades existentes, que vão ser os nós, e a gente sabe onde existe uma ligação entre nós. Sempre que for maior do que 0, um elemento da matriz, a gente vai saber que existe uma ligação partindo do elemento de linha, aqui no caso, por exemplo, de A para B. Foram identificadas 3 ligações. Então, na geração do gráfico vai ser contemplado isso. Uma seta dirigida saindo do nó A para o nó B. E se for desejável apresentar a frequência junto à ligação, a frequência é dada aqui, no caso 3. Foi identificado que acontecem 3 transições de A para B, nos traces de exemplo. Então, partindo aqui para a aplicação agora com o PM4Py. O algoritmo pode ser aplicado através do método dfg_discover.apply. Basta passar um único parâmetro, que é o event log, como visto a seguir. Então a gente tem aqui a aplicação do método, passando o events log como um único parâmetro, e o método vai retornar um objeto do tipo collectionsCounter, presente na biblioteca padrão de Python. Ele não vai ser um objeto do PM4Py, é um objeto padrão de Python, devido à simplicidade que o DFG pode ser, vamos dizer assim, representado em termos de estrutura de dados. Então a gente, na sequência aqui, ele vai conter informações sobre tuplas de atividades e as frequências de transição entre elas. Então, se a gente apresentar essa estrutura de dados aqui, como é feito nessa linha de código, basta colocar DFG, que é o nome da variável aqui de retorno. A gente pode ver aqui que é um dicionário contendo uma tupla. O primeiro elemento dessa tupla é a origem, a atividade de origem. O segundo elemento vai ser a atividade de destino. E o valor guardado por essa chave do dicionário vai ser a frequência. Então, o número de ocorrências dessa transição de blood test, que foi a origem, para physical test, que é o destino. Então, seguindo, essas informações são suficientes para a geração do gráfico, que é feita através do método dfg_visualization.apply e apresenta com e pode ser apresentada com o método dfg_visualization.view. Ambos estão presentes no módulo pm4py.visualization.dfg e a execução deles é feita da seguinte forma. Então aqui
parâmetro da visualização, a gente vai ter a função dfg_visualization.apply, que vai gerar uma representação do gráfico, e a dfg_visualization.view vai apresentar isso para a gente, como é feito aqui abaixo. Esse gráfico é um DFG, então a gente nota aqui que dá para inferir, né, que o ponto de início dele não existe uma marcação de início, no caso do DFG, nem uma marcação de término. Mas a gente consegue inferir aqui, por exemplo, que a First Console vai ser a primeira atividade, vai ser sempre a primeira atividade, visto que não tem nenhuma seta, nenhuma transição para ela, somente transições saindo dela. Então a gente sabe que ela é a primeira atividade. Por fim, analogamente, na atividade de fim, vai ser que a Final Console, já que não tem nenhuma transição saindo dela, todas estão entrando. E aqui nesse meio a gente vai ter as demais atividades. Então aqui a gente observa que da First Console vamos ter transições para Blood Test, Physical Test, X-Ray Scan. E essa numeração indicando, nós temos 100 traces na nossa base, na base de eventos hospitalares. Então, vamos ter aqui representado 100, e nas transições vai ter o número indicando a quantidade, a frequência, a quantidade de vezes que essa transição ocorreu. Então, de First Consult para Physical Test, 33 vezes, First Consult para Blood Test, 40, e First Consult para X-Ray Scan, 27, totalizando 100. Depois do Second Consult, os 100 vão estar chegando aqui. Aí para Medicine vamos ter 80, Surgery 20, concluindo na Final Consult com 100 também. E um detalhe que a gente observa aqui é que as atividades Blood Test, Physical Test e X-Ray Scan, elas podem ocorrer de forma paralela, dado que da First Consult você pode pular para qualquer uma dessas atividades mencionadas, e delas podem ocorrer transições entre si, até que sejam concluídas na Second Consult. Já aqui entre Second Consult e Final Consult existe uma exclusão. Ou vai ser realizada a prescrição de medicamentos, que seria aqui de Medicine, ou então a cirurgia, de Surgery. E esse é o DFG. Então, complementando essa parte do DFG, é possível também, a biblioteca tem funcionalidade para conversão de um DFG para um Workflow Net. O Workflow Net é um tipo de rede de Petri que é mais voltada à representação do workflow, de como o transcorrer dos eventos. Ela deixa mais claro como os eventos se transcorreram a partir da análise dos traces. Então, como isso é feito? Então, aqui, a biblioteca implementa um método para conversão do DFG em Workflow Nets, que imitem perfeitamente o DFG e permitam a realização de alinhamentos entre o comportamento descrito pelo modelo e o encontrado nos logs. Então, o DFG é uma estrutura bem simples. Já o Workflow Net, uma rede de Petri, ela é mais uma estrutura que permite você trabalhar mais com ela, você fazer simulações, modificações. Então, essa conversão é desejável nesses casos. Então, o procedimento transformação de um DFG em Workflow Net é conhecido como DFG Mining e pode ser realizado com o método dfg_mine.apply, como é mostrado nesse trecho de código aqui. Então, a aplicação da função, ela recebe um único parâmetro, DFG, vai retornar 3 objetos, Net, Initial Marking e Final Marking. A Net vai ser a rede de Petri, representando em Workflow Net, marcação inicial, marcação final. Como é dito aqui, o método retorna 3 objetos, escrevendo Workflow Net, marcação do ponto inicial, marcação do ponto final, respectivamente. Para gerar o gráfico e apresentar a figura, a gente invoca esses dois métodos, o pnvisualizer.apply e pnvisualizer.view, como é feito aqui embaixo, respectivamente. E obtemos a rede, a Workflow Net, uma rede de Petri, né, mais específica, voltada à descrição do workflow, de como está acontecendo. Quando a gente vê mais abaixo o algoritmo AlphaMiner, vamos ver que existem diferenças entre essa rede e a gerada pelo AlphaMiner. São justamente elementos repetidos aqui, por exemplo. A gente pode ver que o X-Ray Scan existe em mais de um nó, mais de uma atividade com ele, justamente porque o objetivo do Workflow Net é traduzir exatamente como aconteceu o fluxo, transcorreram os eventos.